Olá, o Personalidades de hoje está em um lugar inusitado que eu nem sabia que havia possibilidade de ter esse visual. Depois eu vou contar para vocês onde que é. Mas o principal é que eu tô com uma personalidade maravilhosa. Na realidade, eu sou fã dela, né? Eu não vou dizer a profissão porque é ela que vai denominar aí conforme a importância. Eu estou falando com Soraya Lumertz. Tudo bem? Tudo bom, Karen? Bom dia. Bom dia. Então, e daí? O que tu és primeiro de tudo, assim, de tudo que tu faz? Primeiro de tudo, mulher e ser humano. Isso é o que eu sou em primeiro de tudo. Interessante. Depois, no decorrer da vida, é lógico, né? Eu fui estudando, fui me aperfeiçoando como profissional, né? Iniciei primeiro como professora, né? Professora do quê? Biologia. Na verdade, eu me graduei em biologia. Naquela época era licenciatura curta em ciências físicas biológicas. Nossa, é bonito o nome, né? É bonito. E eu não cheguei a fazer a licenciatura plena, porque existia nessa época a licenciatura plena. Eu fiz apenas até a curta, porque eu vim embora para Araranguá nessa época. Onde é que tu moravas? Em Porto Alegre, na PUC eu fiz isso. Aí eu vim embora para Araranguá. Quando eu vim embora para Araranguá, fiquei trabalhando como voluntária no Colégio Murialdo, que antes a gente dizia Colégio dos Padres, né? Na época do Paulette, do Raimundo, do Tadeu, do Padre Gervásio, né? Nós fazíamos até um trabalho voluntário com o pessoal ali que reside no Buraco Quente, né? Que o pessoal chama de Buraco Quente. E nós trabalhávamos daí voluntários ali, na casa do menor Madre Regina, quando fundou. Mas que tipo de trabalho, assim? Na verdade, nós íamos para dentro da vila, né? E atuávamos como professores mesmo das crianças, a questão da saúde ambiental, uma série de coisas. E as crianças do buraco estudavam no Colégio dos Padres, né? Havia uma inclusão social aí no Colégio dos Padres. Não importava se tu era filho do médico, do dentista, do deputado, do senador que fosse, as crianças estudavam ali também, na mesma sala de aula. E era gratuito daí. E aí se fazia esse trabalho, essa parceria, né? De trabalhar lá na vila e as crianças também estudavam no colégio. Então tem muito menino aí que eu encontro hoje e diz: ei, tia Soraya, tudo bem? É o pessoal lá do buraco que a gente... E valeu a pena? O resultado foi válido? Na época, Karen, eu via isso com muito bons olhos, porque as crianças não deixavam de ter uma boa educação, um bom ensino, né? Porque o Colégio dos Padres tinha um ensino muito bom, como tem até hoje. Não mudou a qualidade de ensino, sempre foi igual. Depois, na verdade, eu me afastei também dali do colégio, porque eu parei de dar aula e eu vim para a prefeitura municipal. Daí já fui contratada, não é mais um trabalho voluntário. E eu trabalhava como agente de saúde escolar daí. E eu fazia daí todas as escolas do município. E foi um trabalho muito interessante, eu fiz isso por 3 anos daí na prefeitura. Aí quando o Mota saiu, na época era o Mota o prefeito, quando ele saiu entrou o Antônio Eduardo Guizzo e com o Dal eu saí da área da saúde e fui para a área da administração municipal. E eu sempre trabalhei já, quando eu morava em Cambará do Sul, antes de ir para Porto Alegre estudar, eu trabalhava numa área do setor pessoal da fábrica da celulose Cambará. Eu trabalho desde os 15 anos de idade. Não, mas como é que tu foi parar em Cambará do Sul? Porque meus pais são naturais aqui de São João do Sul, mas meu pai, eu tinha 2 anos de idade quando ele foi embora para Cambará do Sul. Ele foi, na verdade, para Vila Ouro Verde, que era onde tem a fábrica celulose mesmo. Meu pai foi trabalhar lá. Ô Soraya, Cambará do Sul mudou muito. Muito, né? A cidade em si, ali, a sede do município mudou muito, né? E assim como mudou também as outras vilas, né? A Vila Oswaldo Crefe, a Raia, né? Nossa! Cambará do Sul é outra coisa. Não existe mais, né? A Vila Ouro Verde, que era riquíssima, era o ouro verde mesmo, por causa dos pinheiros, né? Que a fábrica de celulose. Hoje ela não existe. Mas deixa eu voltar um gancho lá, tu estava falando do trabalho
voluntário ali no Buraco Quente, que é bem ao lado tudo, do... né? Não, mas é interessante porque é que tu tem tanto conteúdo que se a gente não for parando tem coisas interessantes. Olha só. Por que há tanto tempo se trabalha aquele local? Tem outros, né, evidentemente. Mas por que há tanto tempo se trabalha aquele local e outros locais e a gente não consegue vencer os problemas sociais? Por quê? É uma opinião particular minha ou tu queres tua. Eu quero a tua. Ou tu quer uma sociológica? Não, eu quero a tua. Por quê? O que acontece? Bom, para mim te dar essa resposta, sim, Karen, eu sou uma pessoa muito espiritual, né? A minha vida é pautada mais na espiritualidade do que na matéria. E eu acredito piamente que há casos e casos, né? E há situações que mesmo que tu queira mudar, né? Ou ajudar as pessoas a melhorarem, as pessoas a evoluírem, tu tem um limite de tempo para fazer isso. E a partir do momento que as pessoas não querem evoluir por ela mesmo, tu não tem mais o que fazer. Porque a decisão é tua. Se tu queres ser feliz, a decisão é tua. Se tu queres ser infeliz, a decisão é tua. Se tu queres dificultar essa vida, a decisão é tua. Então tu não pode culpar uma sociedade inteira por uma decisão que cabe a ti. E criou-se muito isso, né? Porque a sociedade é responsável por isso, ela tem que ajudar, ela tem... Eu sou muito prática em algumas coisas. Algumas coisas tu tens, é o governo, na verdade, é o Estado que é responsável. Saúde, educação, saneamento básico, meio ambiente, é responsabilidade do Estado. Porque eu, enquanto cidadã, eu estou aqui para produzir, para trabalhar e para gerar recursos para o Estado, para que faça a contrapartida para ti, como cidadã. Não só para o necessitado. Para mim, que estou produzindo, estou pagando impostos, eu tenho esse direito também. Agora, a sociedade ser responsável por segurança, o cidadão ser responsável, enquanto sociedade, por saneamento básico, por saúde, por educação. Não, eu pago o Estado para que o Estado faça isso. Parem de atirar essa responsabilidade para cima da sociedade. Cada um é responsável pelos seus atos, né? Então, assim, voltando à tua pergunta, Soraya, o que está faltando para que esses trabalhos voluntários, essa dedicação da sociedade, tudo isso venha a fluir e a gente chega um momento que tu para e tu cansa, porque tu faz e tu não vê o retorno. Porque é algo personalíssimo, né, teu. Como se diz no direito, é personalíssimo. Cabe a ti, as decisões são tuas, né? Tu acha que isso acaba fazendo com que as pessoas se reúnam conforme as suas particularidades, os seus pensamentos? Como a gente tem, segundo o teu pensamento, a gente tem opções, a gente faz opções, né? Algumas mais importantes, outras menos importantes, mas a gente acaba se agrupando com pessoas que são parecidas com a gente. Tu acha que isso acontece? É lógico, os afins se atraem. E é por isso que a gente consegue ver histórias de pessoas que superam dificuldades, que outros se vitimizam com as dificuldades e outros superam. Eu não estudei, eu nasci pobre, ou isso, aquilo, eu tive tal doença. E pessoas que estão aí, que venceram, né? Porque fazem a opção também. Mas agora, pulando, por que aos 15 anos uma menina decidiu assim, eu quero trabalhar? Por quê? Eu fui educada assim. Meu pai e minha mãe me educaram, não só a mim, como meus outros 3 irmãos, que a vida tu não ganha nada de graça, né? E nem o pai e a mãe têm a obrigação de te dar tudo. Eles falavam ou tu sentia isso? Eles não falavam, mas eles nos ensinavam no dia a dia, né? Que eles trabalhavam muito para nos dar uma boa educação. E não era só uma educação de ensino mesmo, né? Ensino fundamental, básico e tal. Era o ensino da vida mesmo, né? Então, assim, eu tenho a obrigação enquanto tu é criança. A partir do momento que tu não é mais criança, tu tem que começar a buscar teus caminhos. Entre linhas, eles deixavam dito isso, porque nessa época não existia essa conversa tão assim, né?
Nem meus pais tinham também essa capacidade de ter esse bate-papo tão formal contigo. Mas eles te mostravam, através de ações deles, do dia a dia, que esse era o caminho. Tu é a filha que número? 2. Número 2. Meu irmão é o mais velho da família. E aí depois o terceiro veio quanto tempo de diferença? Entre meu irmão, eu e a Carla, que foi secretária, inclusive, de educação em São João do Sul, nós temos diferença de 3 anos e meio um do outro. E aí, minha mãe, aos 41 anos, 42 anos de idade, engravidou. Ela nunca pensou que ia engravidar novamente. Foram 14 anos depois. Nossa, E veio a Niraila. Aí a Niraila foi praticamente como minha filha. Eu tinha 18 anos. Imagina! Né, quando ela nasceu. E foi... Só que assim, ó, é uma menina que não tem nada de mimado. É uma menina que não tem nada de insegurança. Super resolvida, também trabalhou cedo e foi à luta. Como é que é o nome dos teus pais? Teobaldo Rodrigues da Silva, que é de São João do Sul, e Maria Zilá Lumertz da Silva, filha do seu Aurino Lumertz de São João do Sul. Eu posso dizer que deu certo, porque a Carla também é uma pessoa assim extraordinária, uma pessoa responsável. Eu tive um breve momento da minha vida que eu fui colega de trabalho da Carla. Não sabia. Em São João do Sul. E posso atestar, assim, vocês são muito parecidas nisso, muita personalidade, muito dono do seu nariz, assim, sabe? Realmente interessante. Tá, aí tu foi pra Cambará do Sul, era mato, e depois do mato um pouco mais de mato, e depois um pouquinho mais de mato. E aí? Não é assim. E um cânion no meio, tinha um cânion. Calma aí. Cambará foi a melhor história da minha vida. Sério? Conta. É tudo muito lindo lá. Né? Verdade, encantado. Talvez toda essa energia que eu tenha seja do que eu aprendi lá, né? A humildade das pessoas, né? A amizade das pessoas, a fidelidade disso com as pessoas. Olha, Karin, eu aprendi... Te deixa emocionada essa história, que lindo! Eu tive uma infância e uma adolescência maravilhosa, com pessoas maravilhosas, né? Onde tu brincava, saía da escola às 5 horas e tu ficava lá na frente da casa brincando, perna de pau, bolinha de gude, sabe? Porque eu era meio menina brincando com os meninos, né? Porque nessa época o meu irmão era mais velho do que eu e aí eu acabava acompanhando ele em muitas coisas. E aí a mãe chegava às 6h30 da tarde e ia pra janela, né? Soraya, Giovanni, sabe? E não era só minha mãe, era a vizinha do lado, a outra, todo mundo gritando o nome dos seus filhos. Eu pra casa e tal. Então foi uma infância maravilhosa que... Tu lembra uma cena assim? Uma cena bem típica que diz que te emociona? Uma cena, um fato? Várias, mas tenho algumas boas, algumas ruins que se tornaram boas. Não sei se na continuidade da ruim veio a coisa boa. E que hoje talvez eu consiga ver isso com muito mais clareza, né? Como assim? Conta pra gente. Eu e meu irmão, nós tínhamos o hábito de brincar de mocinho e bandido. Em Cambará, em Ouro Verde, especificamente em Ouro Verde, né? Não na sede do município em Cambará do Sul. Em Cambará do Sul morava só os chiques, tá? Os operários moravam nas vilas. Então, o que eu tô brincando, pessoal de Cambará, se escutar, por favor. Mas assim, ó, o meu irmão, nós brincávamos, as cercas das casas na vila eram de sarrafos. Aqueles sarrafinhos, assim, tudo bonitinho, na mesma alturinha, niveladinho, e a pontinha do sarrafo, ela cortadinha e ficava a pontinha, né? Tudo naquela ordem, assim. E nós brincávamos, né, de mocinho e bandido com os meninos. E o meu irmão, numa daquelas brincadeiras, eu vinha correndo atrás dele, eu lembro de arco e flecha, né, e ele na frente e tal, correndo, os meninos, outros estavam escondidos. E o meu irmão, no saltar essa cerca, correndo, né, no saltar a cerca, ele se desequilibrou. E esse sarrafo entrou na virilha dele, assim, né, e eu saí correndo, desesperada, e fui no colégio chamar minha mãe, que a minha mãe dava aula. Cheguei lá desesperada, mãe, o maninho, tal, ele tá sangue puro e tal. Porque daí a veia aorta ficava até latejando, assim, sabe? Ele foi obra de Deus na época, que ele não... Só que assim, ó, quando a minha mãe chegou, meu irmão já estava praticamente
sendo atendido e tudo, porque todos os vizinhos, sabe? Tu não precisava ter pai e mãe perto, porque todos eram pai e mãe, né? Todos cuidavam dos seus filhos, porque todos nós, crianças, eram filhos de todos ao mesmo tempo. Então, assim, ó, a coisa ruim e na continuidade a coisa boa, que é isso que eu te falei, né? Onde eu aprendi humildade, fidelidade, parceria, companheirismo. E então são lembranças muito fortes que eu tenho, né? Tipo assim, destruir as tampas das panelas da mãe, né? Para fazer uma bateria, porque a gente montou um conjunto. E quando a mãe chega, as tampas da panela não existem mais. Então, são coisas... então foi aí. Tu tem cara de ter sido muito quebra. Eu fui. Te asseguro que todos os cabelos brancos do meu pai e da minha mãe é responsabilidade minha, exclusivamente minha. O meu irmão foi um santo. Um santo. Toda a vida dele foi um santo. E tu nunca te quebrou assim, nunca te cortou? Não, nunca. A única vez que eu quebrei alguma coisa, eu tinha 2 anos de idade, porque uma tia me deixou cair de cima da cadeira. Ah, mas não foi culpa tua. Não foi culpa minha, né? Então assim, nunca me machuquei, nada, absolutamente nada, nem um corte. Nada. Em consequência, quem estava na minha frente correndo de mim sempre se machucou. Bem, aí vou pular lá para onde tu já falaste, da administração pública. Na prefeitura aqui em Araranguá. E tu acabou sendo uma pessoa importante dentro da administração, até pela continuidade, tu mudou o partido, tu continuou, embora tu fosse era contratado. E foi ali que esse viés político, da política ampla que eu tô falando, que te pegou, ou tu já tinha esse... Eu já tinha. Isso veio de Cambará do Sul. Eu fui filiada no PDS pela minha mãe, quando eu fiz 18 anos de idade. A minha mãe foi a primeira vereadora mulher de Cambará do Sul. Queria dizer que está tudo explicado. Nesse momento eu compreendi tudo. Ela era professora, acabou, pronto, já entendemos. É uma história, né? Meu avô foi político a vida inteira. Caramba! Minha família inteira é política. Meus tios, minha mãe, meu pai, tantos tios paterno como materno. Somos uma família política. Soraya, que mãe é essa? Que coisa linda. Uma mãe maravilhosa. E um pai maravilhoso. E um pai maravilhoso. Bom, aí tu já veio com essa consciência de casa. Na verdade, veio de casa. E nunca tivemos uma orientação de política suja. Politicagem, não. Sempre foi a política correta. A política séria que deve haver nesse país. Então, assim, se nós tínhamos que criticar alguém do partido, e como eu faço até hoje, eu critico abertamente e eles criticam e criticavam. E também dentro de qualquer partido, seja o nosso, ou seja o PMDB, ou seja o PT, ou seja, todos os partidos têm pessoas boas e ruins. As ideologias são todas elas iguais. Se tu lê a ideologia do partido tal, são todas elas iguais. Não mudam, né? Por isso que os discursos não mudam, né? Eu prometo saúde, educação, habitação, tu vai no outro palanque, eu prometo saúde, educação, tu vai a mesma coisa. Então, se tu lê a ideologia de um partido, eu sou completamente contrária a esse negócio, uma hora tu tá aqui, outra hora tá lá. Tu tá igual um macaco, né? Que não tem um galho fixo. Fica pulando. Tu já chegou a quebrar o pau, tu chegar numa reunião e disse, não aceito, e esse partido, tanto quanto tu aponta pro partido adversário, tu aponta pro teu. Eu nunca fui de gritar nem brigar muito, né? Eu sou quando eu saio muito fora da tamanca. Mas no caso político, eu lembro sempre que a minha mãe dizia assim, a ponderação em alguns momentos é a melhor coisa que existe para o ser humano. E na política principalmente. Senão tu sempre vai estar indo para o outro porque tu não gosta desse. Daí tu vai naquele, tu também se indispõe com as pessoas. Não gosto mais desse, vou para o outro. E tu acaba perdendo uma identidade. Hoje o eleitor já diz assim, mas que coisa, né? Aquele cara fica pulando, um dia tá aqui, outro dia tá lá. Afinal de contas, o que ele quer da vida? Ele quer voto para poder estar lá ganhando o dinheiro dele numa boa, né? É isso que ele quer. Então, eu penso que as pessoas perdem essa identidade. Eu sou contrária ao político que fica por aí
sabe? E aí, assim, ó, tá hoje acontecendo no teu partido, tem uma pessoa da nossa região, inclusive, que tem um cargo público, político hoje, que já foi em 2 ou 3 partidos e está agora pleiteando vir para o PP. Ele vai representar a região e vai representar o PP, caso isso feche, né? Como está andando para fechar. Como é que tu se sente? Tu tem 2 formas de avaliar isso, tá? Eu tenho uma forma de avaliar como um todo, pensando no Vale do Araranguá, e tenho uma forma de pensar como pessoa mesmo, como eu, pessoa, Soraya. Olhando como todo e para o bem do Vale do Araranguá, eu penso que seria ótimo para nós enquanto partido. Eu fui uma das que disse na reunião, abram as portas, porque vai agregar e somar muito para nós. E nós vamos poder concretizar muitas coisas que a gente deseja para a comunidade através dele. Né? Ele está aqui, a família é aqui, enfim, uma série de coisas. Eu tenho uma história também com o seu Gersi Pasquale, que foi muito marcante, né? Eu, a Valma, nós temos uma coisa muito linda que foi criado na época com o seu Gersi, que vai ficar também nas minhas lembranças, né? E eu vejo, não precisa nem dizer quem é, né? É o deputado Jorge Boeira, não tem porquê, e mesmo porque eu gosto do Jorge. Fora o político dele, eu também tenho uma questão, amizade mesmo, eu tenho um querer bem por ele e pela família dele. Sobre a questão do Jorge estar aí buscando uma porta para ele, na verdade, não é tanto que ele vá buscar também. Algumas pessoas também estão buscando por ele, por esse somatório, por essa agregação de valor dentro do seu partido. Porque o Jorge, ele agrega valor. Ele não foi um político que nos decepcionou. Até agora não foi. Então não seria vergonha para nenhum dos partidos tê-lo dentro do partido. O problema é que o Jorge, ele precisa se sentir bem dentro de um partido. Tu acha que é por isso que ele está procurando? Ele quer ter uma segurança, e eu faria talvez, nesse sentido da coisa, talvez eu fizesse a mesma coisa. Eu não me senti bem dentro de um, e fui buscar um outro porque eu não conseguia realizar as coisas que eu prometi realizar. Aí está a diferença. Tu não conseguir realizar as coisas que tu te propôs a fazer para uma comunidade, porque alguém não quer que tu faça. Porque não é conveniente que tu faça. Então eu te corto, né? Se estão me cortando e eu não vou poder cumprir com a minha palavra e eu vou acabar sendo desacreditado por não poder cumprir com o que eu disse que eu faria, eu tenho que buscar um outro lugar para mim. Então eu estou analisando quais são as propostas que estão fazendo para mim. A possibilidade do Jorge Boeira vir para o Partido Progressista é grande. Acredito que sim, mas é uma decisão que cabe a ele. Nós abrimos as portas, mas cabe a ele. Ele tem que se sentir seguro no que ele está fazendo, porque ele não pode entrar nesse desgaste político. Hoje ele vem para o PP e daqui a 2 anos ele sai, eu não gosto mais de vocês, eu vou embora. Ele sabe que ele não pode fazer mais isso. Nem com o PP, nem com o PSDB, nem com o próprio PT, nem com quem quer que seja. Ele sabe que ele tem que tomar uma decisão, e uma decisão de suportar qualquer coisa que venha pela frente. Então ele tem que pensar bem e sentir essa segurança do partido com ele, para ele poder fazer isso. Essa é a Soraya Lumertz, que entende de muita coisa, inclusive, ou principalmente, de política. E é por isso que eu admiro tanto, sou fã da Soraya. E vocês estão curtindo esse primeiro bloco, eu vou para o intervalo e volto já, não sai daí, que o segundo bloco promete ainda mais.